A conquista do Flamengo pela quarta vez em sua história da Copa Libertadores da América, tornando o rubro-negro carioca o brasileiro a vencer mais vezes a competição. E será o tema para Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, e Fernando César, em Curitiba, no Paraná, nesta edição da nossa Resenha da Bola. A repercussão dessa conquista do Flamengo, a festa, tanto em Lima como no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, dessa grande conquista, mais uma, do Clube Regatas do Flamengo. Tudo isso não sai daí, é já já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola nesta segunda-feira, dia 1º de dezembro de 2025. Edição essa que tem o oferecimento da Agóis Esportes. Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta com uma qualidade incomparável e um valor insuperável. Você vai na descrição deste vídeo e acessa todo o vasto material de camisas de clubes e seleções de todo o planeta. Mas a gente vai começar essa nossa resenha da bola que destaca a conquista do Flamengo de mais uma Libertadores da América, a quarta em sua história, o que torna o rubro-negro do Rio de Janeiro o clube brasileiro com mais conquistas na maior competição do futebol sul-americano. E numa partida, eu vi muita gente comentar, dar sua opinião e colocando que não foi aquele jogo, não foi aquela partida que todos esperavam de uma final de uma competição tão gigante como é a Libertadores da América. Mas, pelo menos na minha opinião, vou jogar para você e para o Fernando Antônio Manuel Góes. Nós tivemos um jogo, sim, muito digno de uma final de Libertadores da América. O Flamengo propondo mais o jogo, mas também sem aquela pressa, tendo controle. O Palmeiras não conseguindo sair, só teve uma chance na primeira etapa, o Flamengo dominou. No segundo tempo também esse domínio do Flamengo foi mais amplo ainda, e logo no começo da partida. Agora, uma partida, ao meu ver, sim, digna de final de Libertadores da América, mas eu jogo o assunto para você. Como é que você viu essa grande final e a conquista do Flamengo? Um abraço. Olá, gente ligada na Resenha da Bola. A decisão dos torneios continentais em único jogo com viés polemicamente mercadológico transformou os finalistas em surreais convidados da Conmebol, sem responsabilização pela logística do evento, nem usufruírem dos resultados econômicos advindos do mando de campo dos chamados jogos de ida e volta. No caso da final entre Flamengo e Palmeiras, que ocorreria pelo sistema anterior do Maracanã e Allianz Parque, com o segundo jogo na casa do Palmeiras beneficiado pelo critério de melhores números desde a fase de grupos, teríamos expressiva mobilização no eixo Rio-São Paulo e reflexos positivos nas duas capitais. Na esteira de manual centralizador da FIFA, acompanhado pela UEFA, a entidade sul-americana definiu a questão de forma leonina, sem consulta às respectivas federações nacionais, goela abaixo. Assim, os custos de locomoção e hospedagem para o público foi à estratosfera.
a implicar o nível do ônus ao salutar exercício da paixão clubística. Esta minha observação, entretanto, reconheço, é chover no molhado, e lá foram, coincidentemente, as mesmas equipes brasileiras, como ocorrido em 2021, para uma final a milhares de quilômetros de suas sedes. Como disse, com a imposição de elevada despesa que afastou do evento muitos torcedores, numa lógica excludente e seletiva de escala socioeconômica, que, aliás, predomina no Brasil com o advento das arenas sem ingressos realmente populares. Vamos então à final de sábado no Monumental de Lima, em que a vitória do Flamengo por 1-0 premiou a chegada rubro-negra em condição de maior regularidade que o Palmeiras na Libertadores, contribuindo a olhos vistos para a sequência do desempenho dos contendores. Caiu por terra na capital peruana a velha ponderação de que a finalíssima em um só jogo seria um fato isolado, adstrito às condições dos limites específicos de seus 90 minutos, como se fatores emocionais acumulados na temporada, no curso de competições paralelas, não implicassem em reflexos comportamentais dos disputantes. Do lado do Palmeiras, com a volta por cima dos 4-0 em casa contra a LDU pela semifinal, após os 3-0 sofridos em Quito, os comandados de Abel Ferreira sofreram uma perda sequencial de pontos na luta pelo topo do Brasileirão, assumido com distância a esta altura, nesta reta final, pelo time de Felipe Luiz e confirmado no cômputo geral do campeonato, pela estatística de defesa menos vazada, melhor ataque, quase o dobro do saldo de gols em relação a seu principal concorrente. Agora a depender de uma vitória próxima quarta-feira, dia 3, no Maracanã, contra o Ceará para garantir o troféu. Com efeito, o Flamengo implementou em Lima sua conhecida posse de bola e pressão no campo adversário, enquanto o Palmeiras foi reativo, à busca de surpreender o oponente com investidas em profundidade, em sua quase totalidade neutralizadas pela retaguarda rubro-negra. Por seu lado, a defensiva palmeirense se desdobrou com sucesso até os 21 minutos da segunda etapa, quando em outro de seguidos escanteios, Arrascaeta, à direita de seu ataque, alçou a bola para o cabeceio fatal de Danilo, que definiria o placar e a conquista do quarto título do Flamengo na Libertadores, por todos os motivos pertinentes, como, aliás, reconheceu o treinador do Verdão, ressaltando a inépcia de sua equipe no confronto decisivo pelo mais relevante troféu continental. Para fechar, tivemos um Flamengo com linear regularidade em suas linhas, notadamente os setores de defesa e meio-campo, enquanto o Palmeiras se resumiu a frustrados contra-ataques que produziram raros momentos de perigo para a meta rubro-negra. E como virou figura de marketing faz décadas desde a Copa do Mundo de 1970, a inversão de significados dos termos de nosso idioma fica consagrado o bordão midiático segundo o qual o Flamengo é tetra. Não é mesmo. O Flamengo conquistou seu quarto título alternado da Libertadores, o primeiro dos quais só repetido após 38 longos anos em 2019. O prefixo matemático bi, tri, tetra, penta, hexa e assim por diante só é aplicado quando o evento ocorre em caráter rigorosamente sequencial, sem interrupção. Detalhe, o Palmeiras é bicampeão em 2020 e 2021. Deu para entender? Entre a dita chatice em defender a correta aplicação gramatical de nosso idioma e avalizar impunemente a ignorância e a má-fé, fico isoladamente com a verdade, tal como aprendi nos bancos escolares há distantes décadas e como ensinei a meus alunos também faz tempo, no exercício do magistério Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, eu também, viu? Eu também não chamo, nunca chamei, não chamo, nunca chamei uma equipe de tetra, o penta, o hexa, se não for de forma consecutiva, porque não é de fato, e você colocou muito bem. Agora, não cabe, na minha opinião, tá? A gente também ficar preocupado em
de forma demasiada, né, com essa questão, porque também para mim é chover no molhado. Né? Chover no molhado não estou falando da pessoa aprender, que aprender é algo que é diário, né? Não foi isso que eu quis dizer, mas no sentido que a grande mídia, a mídia convencional e até mesmo a mídia mais recente das redes sociais, da internet de modo geral, ainda repercute isso de forma totalmente equivocada. Mas o importante aqui, a gente está falando de jogo, né, de partida, é que tivemos sim um grande evento, né? A Copa Libertadores é de fato a maior competição do futebol sul-americano, uma das maiores do mundo, por que não dizer. Né? Agora, e eu discordo veementemente, estava conversando aqui, é que eu digo, o torcedor, na sua quase que totalidade, ele só vê com os olhos de torcedor. E aí, conversando ontem com 2 torcedores palmeirenses aqui, na região do Porto, né? Um deles estava, não, porque eu não aceito a derrota, o Palmeiras foi muito melhor. Hã? Peraí, calma. Você não aceitar a derrota é uma questão sua. Agora, o Palmeiras foi melhor. O Palmeiras não foi nem melhor, e muito menos, muito melhor. Gente, aí é você não querer ver a realidade dos fatos. Quantas vezes a gente aqui, né, a gente sempre reconhece, elogia e fica feliz de ver, seja qual for o time, praticar um futebol que busca a vitória, com qualidade. Quantos elogios a gente já não fez aqui ao Palmeiras? Mesmo não tendo um futebol tão vistoso como é o do Flamengo, por exemplo, mas o Botafogo, que tinha um futebol vistoso também, quando foi campeão no ano passado, não com a mesma qualidade do Flamengo, por exemplo, de tantos jogadores com essa qualidade, mas propondo o jogo, né? E mereceu, e a gente elogiou aqui a conquista da Libertadores e do Brasileiro. Agora, o torcedor padrão, sabe, que ele só vê com os olhos daquela paixonite aguda que ele tem pelo clube, ele vai sempre contestar, dizer que não aceita, acabou e pronto. E aí, para essa turma, eu digo só o seguinte, só lamento, meus caros, só lamento. Contra a realidade, não há fatos. Né? Agora, o mais importante é que tivemos uma grande final e Fernando César, quero lhe ouvir também a respeito desse jogo. O Antônio Manuel Góes já colocou a opinião dele e quero ouvir a sua. Flamengo campeão pela 4ª vez da competição, diante de um Palmeiras que é um dos grandes também do atual futebol brasileiro. Hein, Fernando? Um abraço. Olá, Júnior. Olá, amigos da resenha. E olha, Júnior, a atuação do Flamengo nesta final e culminando com a conquista da Libertadores, a gente pode definir como uma atuação impecável, principalmente do seu setor defensivo, que realmente brilhou demais, notadamente pelo lado direito da defesa, com o Varela tendo uma atuação de gala e Danilo espetacular, premiado inclusive com o gol irretocável que deu a conquista nos 90 minutos para a equipe do Flamengo. Não foi à toa que o Flamengo chegou a essa conquista. O desempenho do Flamengo nesta temporada, um desempenho nota 10, e se você comparar com o time que, pela organização, pela força de elenco, é o grande adversário no futebol brasileiro, e a gente pode estender até para o nosso continente sul-americano, que é a equipe do Palmeiras, a maneira como o Flamengo lidou com essa final da Taça Libertadores realmente foi precisa. Veja a estratégia, por exemplo, do técnico Abel, não estamos aqui longe disso, para crucificar o técnico do Palmeiras, mas a projeção, o preparo que ele obteve ao perder o rendimento da equipe nessa final de temporada, foi uma estratégia que não deu certo, a começar quando ele optou
por deixar o elenco considerado titular em São Paulo e levou um time reserva para enfrentar o Grêmio em Porto Alegre. Ali ele deixou muito claro que já tinha jogado a toalha em termos de campeonato brasileiro e a sua estratégia não deu certo, ao contrário. O técnico Felipe Luiz, da equipe do Flamengo, levou todo o elenco para Minas Gerais, deixou alguns titulares à disposição para colocar de maneira pontual quando o jogo exigisse, e acertou em cheio, porque a equipe do Flamengo, no jogo diante de um adversário difícil, na casa do adversário, como foi o jogo contra a equipe do Atlético Mineiro, o Flamengo num todo foi superior. E pelo que estava atuando, se tivesse talvez aí, eu sei que o C não existe no futebol, mas se tivesse mais 5 minutos de jogo, o time do Flamengo poderia inclusive sair vitorioso daquele jogo que terminou empatado em 1-1. Agora esperar esse jogo de quarta-feira, onde, claro, ninguém aqui digamos, louco de dizer que o Flamengo, em que pese o futebol seja imprevisível, mas que o Flamengo não vai conquistar o título também do Campeonato Brasileiro com uma rodada de antecedência. Joga no Maracanã, que deverá apresentar um recorde de público, até uma forma da torcida agradecer e homenagear pela conquista que o Flamengo obteve em Lima. Então, daqui para frente é só festa. E para finalizar, não é à toa que o Flamengo é o grande protagonista hoje do futebol brasileiro, a começar por ser o único time brasileiro a obter 4 títulos de Libertadores da América. E a gente já fica contando aí os minutos para o Flamengo marcar a sua estreia agora no torneio intercontinental. Vamos ver, vai ser um grande teste, mas isso é conversa para outra hora, até porque o representante da Europa nesse torneio é nada mais, nada menos do que o PSG. É isso aí. Grande abraço e uma ótima semana, Júnior. Um grande abraço, uma ótima semana para você também, meu caro Fernando César, analisando essa conquista do Flamengo, assim como Antônio Manuel Góes, da Copa Libertadores da América. E, gente, mais uma vez, eu estava conversar com 2 torcedores do Palmeiras e tal, e hoje também, né, pela manhã aqui em Ganda, encontrei um outro, aliás, que não é torcedor do Palmeiras, mas não torce para o Flamengo, e dizendo, porque aquele lance do Pulgar merecia uma revisão. Concordo, mas o lance do Veiga também, gente. O Veiga do Palmeiras deu uma entrada violentíssima no jogador do Flamengo, recebeu o cartão amarelo, assim como o Pulgar, e o VAR não chamou, então ficou igual, né? Agora, quando o torcedor, volto a dizer, com a paixonite aguda lá em cima, ou que não gosta, mesmo que não torça para o time que está envolvido naquele jogo, mas que é rival, odeia o time e tal, odeia mesmo, tem esse sentimento de ódio, infelizmente, ele só vê aquilo que interessa a ele. Então não dá nem para você começar a discutir com gente assim. Não dá. Eu mesmo me recuso. Não tenho a menor condição. Mas a festa da torcida do Flamengo, na chegada do time, né, do clube, jogadores, comissão técnica e tal, no Rio de Janeiro, ali na rua 1º de Março, Antônio Carlos, no centro do Rio de Janeiro, nossa antena Campos passando para vocês as fotos, mais de 500 mil pessoas presentes. Já é prático, o Flamengo, quando venceu também em 2019, fez uma grande festa ali, só que na Presidente Vargas, e nas 2 últimas, 2022 e agora, na 1º de Março, em Antônio Carlos, e nada, presença
maciça dos torcedores, os jogadores ali interagindo com a torcida, uma grande festa dessa conquista, e tem que celebrar, né? Afinal, é a 4ª conquista da maior competição da América do Sul, e as atenções agora voltadas para o final, para a próxima rodada, melhor dizendo, do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, muito próximo, tem tudo para sagrar-se campeão, com uma rodada de antecedência, claro, tem que vencer o Ceará, que está brigando ainda para escapar do rebaixamento. Esta edição da nossa Resenha da Bola teve o oferecimento da Góis Esportes. A Góis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta com a qualidade incomparável e um valor insuperável. Você vai na descrição deste vídeo e conhece o vasto material de camisas. Mas lembrando, nesta terça-feira tem uma edição do PB Desporto destacando unicamente o Campeonato Português. A Liga Portuguesa, a Primeira Liga, que está ali com jogos, a disputa acirrada. A gente vai passar todas as informações nesta terça-feira, fiquem ligados. A todos um abraço e até a próxima!